Oi, pessoal. Luciana aqui de novo na área para dar continuidade àquele vídeo anterior do, da evolução da educação no Brasil. Bom, gente, é muito importante esse vídeo porque eu vou deixar para vocês uma pergunta mais no final do vídeo, tá? Bom, como eu estava dizendo, o, a educação no Brasil passou por muitos percalços. Primeiro tivemos o governo imperial, que queria que a educação se desenvolvesse para ter funcionários úteis à monarquia, né, aos cargos públicos referentes à monarquia. Tivemos a proclamação da República, né? Então nós tivemos outro baque, né, no desenvolvimento da educação e, consequentemente, no desenvolvimento das reformas pombalinas, né, promovidas pelo Marquês de Pombal, né, que iria mexer, consequentemente, na questão daquela educação tradicional que a população era submetida, onde os nobres tinham uma educação voltada para sucessão de cargos públicos, cargos mais elevados dentro do governo, enquanto que os filhos dos plebeus tinham uma educação totalmente fora da realidade, né? E também, é, como eu tinha dito, tivemos a proclamação da República e, por consequência disso, o novo governo republicano tinha uma situação muito complicada no que tange à questão de analfabetismo no Brasil, porque era 86% da população não sabia ler nem escrever, o que é, era bastante alarmante, né, considerando, né, que o Brasil tem proporções continentais quando se fala de território, né? E também nós tivemos também o movimento de escola nova, como eu tinha dito na última aula, né, no último vídeo, no caso, de evolução da educação no Brasil, que tentou propor, né, novas possibilidades para a evolução da educação, para o desenvolvimento das escolas, dos alunos, né? Mas voltou a fracassar a escola nova. Por quê? Porque a escola nova, ela priorizava muito a questão da privatização do ensino, né? Desconsiderando muito o ensino público, né? Onde você tem uma baixa concentração de renda e uma população extremamente agrária, pelo menos naquele tempo, onde ela vivia basicamente no campo, né? Então, tá aí um dos motivos para que a, o movimento Escola Nova não tenha dado certo. Mas isso não quer dizer que não tenha tido seus frutos, ainda que tardios. Teve sim. Tanto que teve vários sociólogos, vários filósofos voltados a esse assunto
que escreveu vários ensaios sobre educação de crianças e jovens, referentes à educação, né? Entre estes, o Paulo Freire, que até hoje é um sociólogo educacional muito, comentado até hoje, né? Mas por que que esses movimentos, né? A reforma pombalina ou a, a questão da escola nova não tenha dado certo? Bom, gente, isso acontece porque você tem a questão de golpes, né? Golpes na forma de governo ou golpes na questão é, política, social, né? Do desenvolvimento do Brasil. Um exemplo, o presidente do Brasil, Jean Goulart, que era vice, né, de um presidente muito engraçado, o Jânio Quadros, né, estava numa viagem diplomática para a China, né, e nisso o Jânio Quadros, isso aconteceu durante a República Velha, propôs várias medidas impopulares, os quais eu não vou dar o contexto aqui nesse momento. Isso eu vou deixar para os próximos vídeos, se as videoaulas estiverem dando uma boa aceitação, né? Então, vamos lá. O Jânio Quadros pediu a renúncia do governo, né, esperando que um levante popular fizesse um apelo, colocando ele de volta no poder. E ele alegou que forças ocultas o impediam de governar, né? Então, por causa das várias medidas impopulares do Jânio Quadros, ele não teve o efeito, a renúncia dele não teve o efeito que ele esperava. Então, o vice dele, Jean Goulart, assumiu o governo, né? E nisso, em 1946, se não me engano, o Jean Goulart, propôs várias possibilidades, várias reformas econômicas, sociais, educacionais, tanto que foi nesse contexto que surgiu a reforma de diretrizes e bases da educação, né? A primeira reforma, né? Mas essas reformas não foram possíveis, né? Não foram possíveis serem efetivadas porque em 64, né, houve o golpe militar, né? Então, Jânio Quadros, que o mandato dele ia durar 5 anos, foi deposto, e uma junta militar de primeiro momento assumiu o governo. Então, vocês percebem o padrão? No momento que a educação brasileira começa a avançar, mesmo em passos curtos, acontece alguma coisa que faz a educação pisar no freio. E aí volta tudo a estaca zero. Então,
essa reforma de diretriz e base de educação só foi possível na década de 1970. Pois é, gente. Uns 30, 40 anos depois. E foi no meio da ditadura militar, no meio do milagre econômico, onde a gente estava sofrendo de inflação, de desemprego, tanto que esse momento na história do Brasil foi chamado de década perdida, né? Apesar do milagre econômico, que de milagre não teve nada, por causa que a, o governo se dedicou a fazer, né, as obras faraônicas, que uma delas foi a Ponte Rio-Niterói. Tentou-se fazer a via transamazônica, né, que era cortar, era fazer, né, uma via cortando a floresta amazônica no meio, que a transamazônica também não foi terminada, então foi dinheiro jogado fora. Então é isso, gente. A educação no Brasil, quando ela começa a avançar, ela estagna, né? A educação no sentido público, porque as pessoas não, elas não percebem que o público e o particular, elas precisam andar em equilíbrio. Então, no mesmo momento em que a educação particular ela tem uma certa melhora no que tange em, em, em investimento, porque é privado, né? E, e a educação pública ela tem uma certa deficiência por falta de investimento. O governo não percebe que tem que ter um equilíbrio entre esses dois, como é que eu vou dizer, vieses, né? Esses dois vieses. Então, a gente pula também pro governo do Michel Temer e o governo Lula. O governo Lula, eu sei que todo mundo tem umas ressalvas, né? E também tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E a gente tem uma certa resistência. O governo Lula, ele criou o programa Fome Zero e também vários subprogramas, entre eles o programa Escola para Todos, o que foi uma ligeira melhora na educação pública, porque eles priorizaram que as crianças a partir de 6 anos na época, hoje é menos, começasse na escola, né? Educação infantil, educação fundamental e média depois, né? Apesar de que hoje educação infantil é opcional a partir dos 3 anos. Mas, enfim, você vê que a República no Brasil, né? A República no Brasil teve seus altos e baixos, né? Com concomitantemente a educação de jovens, adultos e crianças. Então, eu devo perguntar, lembra daquela pergunta no final do vídeo?
eu devo perguntar: o que vocês acham? Acho que o governo republicano, ele tem se mostrado eficiente no que tange aos anseios da população? Ou a gente deve voltar ao governo monárquico, né? Atenção, gente. Quando a gente fala voltar ao governo monárquico, não é um governo absolutista. Eu acredito muito na democracia, mas a forma do governo que é republicano, o governo atual, eu não acredito muito não. Mas eu deixo essa pergunta para vocês. Vocês acham que o governo republicano, o governo Lula, o governo presidencial que foi iniciado lá em 1889, atende os anseios da população? Ele é o ideal, ele é o ideal que todos nós almejamos? Porque eu sei que nem o governo republicano, nem o governo monárquico são perfeitos. Mas, se você pensar bem, com todas as monarquias modernas, você vê que a, a República tem se mostrado um governo ineficiente, um modelo de governo ineficiente, enquanto que o governo monárquico, onde eles vigoram até hoje, você vê que tem várias e várias situações em que você vê um desenvolvimento considerável, tanto na saúde, educação, saneamento básico. É claro, não é perfeito, mas você vê muito menos escândalos, e os escândalos são internos, o que possibilita uma investigação, uma resolução particularmente rápida. Mas essa é a minha opinião. Deixem as suas opiniões aqui nos comentários de forma educada, tá? Vamos discutir, gente. O que vocês acham? Acho que a situação no Brasil tá melhor ou não tá? Comentem aí, tá? Bom, se inscrevam, compartilhem esse vídeo com os amigos para a gente continuar crescendo. E fui, pessoal. Até mais.